Aquele abraço especial para você que está ligado com a gente mais uma vez na TV A Semana. Começando mais uma edição do Semana Esporte, hoje, segunda-feira, dia 20 de abril de 2015. E hoje o programa está repleto de atrações, hein? O que não falta são bons assuntos para repercutirmos aqui na edição de hoje, dessa segunda, é claro, do Semana Esporte. É tudo sobre a rodada dos estaduais, com, claro, a vitória do Atlético e a classificação do Galo para a final do Campeonato Mineiro, eliminando mais uma vez o Cruzeiro, né, que pela 11ª vez, né, pela 11ª partida consecutiva, não consegue vencer o seu rival. Vamos falar também, né, da definição dos finalistas dos campeonatos paulistas, né? Lá em São Paulo, o Santos fará a final. Com quem que o Santos vai fazer a final? Me ajuda aí. Palmeiras. Muito bem, Santos e Palmeiras. Cabeça inchada. Tanto jogo que a gente confunde. E lá no Rio, não dá para esquecer, não é isso, André? Porque você vai se juntar a mim nos times eliminados, né? E o Botafogo fará a final, né, contra o Vasco da Gama. Né? O Vasco eliminou o Flamengo, o Botafogo no sábado eliminou o Fluminense. Mas essa dupla fenomenal já está aqui a postos, né, para participar com a gente de mais uma edição do Semana Esporte. Começar com o meu amigo André Chalab, né? Tá com a cabeça inchada, já chegou aqui tomando medicamento cedo hoje. Não. Tudo bem, André? Você esperava mais uma vez ser servido nesse prato, André? Um abraço, seja bem-vindo. Na verdade é o seguinte, a gente tem momentos de vitórias, momentos de derrotas na vida e o fato de o Cruzeiro ter perdido pelo Atlético não vai mudar nada, né? A vida segue do mesmo jeito, isso aí é coisa do futebol. Sempre tem um ganhador e um perdedor. Dessa vez, né? Essa invencibilidade que você citou aí também de 10 jogos, o Cruzeiro já teve de 12 invencibilidades na história do confronto com o Atlético, ganhou 11, empatou 1, o Atlético já teve 13 invencibilidades no Cruzeiro, então isso aí é história do futebol, não vai mudar nunca. Muito bem. Ô, Jorginho, a vida segue, Jorge. Agora o Cruzeiro no Mineiro não segue mais, porque está eliminado. O Atlético fará a final com a Caldense, que venceu por 2-0 o time da Tombense, né? Então, Atlético e Caldense farão a grande decisão do Campeonato Mineiro. O que é isso? Olha só, gente! Vai ter com água? Olha! Mas a gente tem que mostrar o prato. Um prato especial. Olha! Um prato especial. Olha isso, para o nosso amigo André. rapaz! Obrigado. Esse prato aí, gente. São lágrimas? Não, esse prato aqui, eu acredito cuidado, que isso aqui foi um português, né, que mandou para você tomar água no prato, André. Não, Por isso que tem essa água aqui. Eu vou guardar. Entendeu? Que O português isso? mandou para você tomar água no prato. Beleza. E o SAMU também. O SAMU, né? O SAMU do carro? O SAMU do Carmo, ele pediu, ele mandou dizer para você, André, que hoje, para você na hora do almoço, para você repetir, para você comer 2 pratos. Mas ô SAMU, 2 pratos? Ô SAMU, ô português, o André hoje, meu filho, não quer saber de prato, ele não quer saber de almoçar em prato. O almoço dele já está ali na marmita. Já trouxe a marmita, ele não quer nem ver prato hoje na vida dele. Filézinho de frango lá. Na marmita, né? Não, no prato mesmo. No prato? Ah, que beleza, rapaz. Mas tinha que ser com água, pô? Tinha, é pra você tomar água, né? Não, Deve tá ser lá, mais ou menos. pega por favor. Aí. Eu acho que o André Obrigado. está participando dessa promoção. Obrigado, português. Valeu. Essa promoção nova que pingou Vai no tornar comércio aí, água ô Jorginho. Hã? O André está participando dessa promoção Não nova. tá aparecendo, não. Que está sendo oferecida no comércio. A gente sabe qual é? Da promoção. Compre uma caneta e ganhe 2 pratos. Essa caneta ajudou a gente, né, rapaz? Uma promoção bacana. Você tá com né? tremedeira aí. Mas essa caneta, aquela caneta da semana passada nunca nos ajudou tanto, né, rapaz? Porque não tinha o Lucas Prato no jogo, né? Mas com uma caneta vocês ganham hoje 2 pratos. E deixou a marca dele ontem de novo, né? Promoção especial. Sem caneta. Bom, sem caneta. Daqui a pouco a gente vai falar tudo que envolveu esse grande jogo. Né, com os melhores momentos, com os gols, claro, e com as opiniões. E as gozações, né? Que envolveram não só essa partida, mas os outros eliminados também. Aguarde aí, Pedro Marreta. Aí, você- Rodrigo, você- levanta o volume aí, principalmente se o Luciano tiver aí, mas o Valdir. Você que é Levanta o volume. flamenguista, você que é corintiano, também não escaparão. Vocês não escaparão das gozações, não. Tá todo mundo pego hoje, porque foram eliminados aí nos estaduais, né? O Pedro Marreta, que você citou aí, ele, desde o início da manhã, ele tá mandando foto pra gente. Falou pro André não se entristecer. Alô lá, Marreta! Não ficar chateado. Mandou, eu vou botar algumas fotos dele no ar já, na sequência aqui do programa. O que é isso aí, gente? O gato tá cantando, né? Vai ter um canto meio baixo, né? Hein? Hein?
Você está pegando de uma forma delicadíssima. Pega o negócio direito, aperta o botão aí. Cruzeiro e Atlético, então. Cruzeiro e Atlético são assuntos, Esse cara né? aqui tá cantando, ele dá franguinha Ainda ainda. é pintinho. Até pintinho. Os dois times serão assuntos, e o Clássico Mineiro, claro, na sequência aqui do nosso programa. Vamos começar aqui destacando o Campeonato Carioca, falando do jogo de sábado entre Botafogo e Fluminense. O Botafogo venceu o Fluminense por 2-1 durante os 90 minutos. A gente vai ver os lances, né? Foi um jogo meio maluco, teve gol irregular, né? E o goleiro do Botafogo, Renan, que substituiu o Jefferson, né, acabou se destacando da decisão por pênaltis e com isso o Botafogo foi à final. Mas o Fogão abriu o marcador nesse lance irregular, né? O lance que originou o gol foi impedimento, né? A gente está vendo aí, mas o Fogão não tem nada com isso e através aí da jogada do Fernandes abriu o placar. Depois o Bill, aproveitando o rebote do Cavalieri, marcou o segundo gol e na sequência, já no segundo tempo, o Jean marcou o gol, que foi o gol marcado através de uma penalidade assinalada a favor do Tricolor. Botafogo 2, Fluminense 1. Vamos ver de novo? Jogada do Tricolor. Não me pareceu pênalti, hein? Não pareceu que houve choque, não. Do Renan com o jogador do Fluminense. O Jean foi lá e cobrou. Diminuiu o marcador. Botafogo 2, Fluminense 1. No estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, para cerca de 25 mil pessoas, né? Que estiveram acompanhando essa partida. E a partida, então, terminou com o mesmo placar do jogo de ida e por isso foi para os pênaltis. O Cavalieri mandou a bola na nuvem, né? A gente está vendo aí. Errou a cobrança, a última cobrança favorecendo o Fluminense. E depois o Renan, né, teve que bater os goleiros. Os goleiros bateram as penalidades, porque todos os jogadores de linha já haviam cobrado. E o Renan foi lá, a gente vai ver aí. Bateu bonito, bateu firme no canto direito do Cavalieri. E fechou a vitória do Botafogo por 9-8. Botafogo 9, Fluminense 8. Vamos ver para você. Tá aí na rede. Gol do Renan, 9-8 para o Botafogo, 2-1 no tempo normal. E o Fogão, então, assegurou a sua classificação para a decisão do Campeonato Carioca, né? 9-8, repito. Festa do Fogão, que conseguiu a vaga. Parecia que o Fogão não conseguiria, mas com muita competência e com muita dedicação, o Botafogo avançou com todos os méritos a decisão do campeonato. Para alegria do meu amigo Mariano, que já pingou aqui, ó, mandando a mensagem pra gente via Facebook, fala pro Jorginho, pela moral, que ele só acreditou na vitória do Botafogo, fala pro Jorginho para dar aquela moral especial, né? Porque só ele acreditou na vitória do Botafogo. Enfim, é feito o registro, Mariana. Botafogo ganhou com todo o merecimento. Botafogo ganhou com todos os méritos e conseguiu avançar a decisão. Eu tenho que... Mariana. Foi uma honra, desde o início desse programa aqui, eu sempre puxei do seu lado. Apareceu o Botafogo, você fala só o Jorginho levanta a moral, mas você falou que ia dar Botafogo contra o Luiz? Não é que eu falei. Mas é eu isso que falei você está dizendo. Eu falei desde o início. Ele quis dizer que eu cravei o Botafogo na final. A melhor campanha aqui do campeonato foi do Botafogo, indiscutível. E sempre puxei pro lado do Botafogo, não só pelo Mariano, pelo Cosmo também. Ué, Mariano, me ajuda aí. Não, mas ele não falou que você não puxou, ele falou que o Jorginho cravou o Botafogo. Ô, eu já Mariano, tô machucado agora, você já dá um tempo. ele tá carente. Carente não. Tá carente. Carente não. A verdade, Léo, é o seguinte, olha pra você ver como é o futebol, né? Eu vou citar o Santos aqui, ainda não é o momento, né? Sim. Mas eu tenho que citar o seguinte, você pega no início do ano, nós tivemos o histórico aí de Santos e Botafogo, o Santos com desmanche, né? Os jogadores abandonando, falta de pagamento, os jogadores entrando na justiça contra o Santos. Dívidas mais dívidas. Aí veio essa coisa de superação, o Santos está na final do Paulista. O Botafogo, com essa situação dele, essa queda para a segunda divisão, falta de dinheiro, perdeu também alguns jogadores, né? Questões econômicas e financeiras. Mas aí vem uma história, quer dizer, vem o Botafogo dentro do Campeonato Carioca, mostrando o que é um clube grande, o que é clube que tem história, que tem tradição. Aí a superação maior ainda vem em cima do Renan, quer dizer, um goleiro reserva. Só de ser reserva já não é fácil. Ser reserva de um goleiro de seleção brasileira é muito mais difícil a missão desse goleiro. Quer dizer, foi para os jogos finais, quer dizer, mostrou tranquilidade, mostrou que é um grande goleiro, mostrou que é profissional. Aí vem essa história toda de superação. Vai para uma final, vai para as penalidades, quer dizer, defende pênalti, faz gols de pênalti. O caso do Bill, poxa, foi bater o pênalti, foi mancando, machucado para bater o pênalti, quer dizer, foi lá,
meteu o gol lá, fez a sua parte. Então eu acho que o Botafogo está super de parabéns, você está entendendo? Tá no caminho certo, ele merece ir para essa final, você está entendendo? Merece o título por tudo que fez. É lógico que o Vasco também está crescendo muito, o Doriva encontrou o ponto certo do Vasco, o time do Vasco melhorou muito também. Vai ser uma grande final no Rio de Janeiro, pode ter certeza Agora, disso. rapidinho pra gente falar do Flamengo e Vasco. E o Renan está de parabéns, porque é uma história linda. E o Botafogo superou os momentos difíceis e está encontrando o seu caminho. André. A melhor campanha indiscutível, né? Na toa que ganhou a Taça Guanabara foi do Botafogo. Isso aí não tem o quem contestar em nada. Agora, só lamenta os erros da arbitragem, né? Porque no futebol, Falhas, né? por mais que seja, Tá manchando o campeonato. por mais que seja merecedor o Botafogo estar na final, o erro da arbitragem, tanto Muito. no outro jogo como esse jogo, foi claro. Bom, o Vasco da Gama venceu o Flamengo por 1-0, jogando no estádio do Maracanã. Aê, babô! Diante de 53 mil pessoas e avançou também a decisão da competição. Vasco e Flamengo Vasco e Flamengo fizeram a semifinal e Vasco e Botafogo farão a decisão da competição este ano. A gente vai ver aí alguns lances com o gol do Vasco, num pênalti para lá de polêmico, né? Gerou muita reclamação por parte dos jogadores e dos dirigentes rubro-negros. O Vasco não tem nada com isso. Venceu com o gol do Gilberto. A gente vai ver o lance lá. Não houve rigorosamente nada, né? Mas, enfim, a arbitragem entendeu que houve pênalti. O Vasco cobrou, né, através do atacante Gilberto. Está fazendo um bom campeonato, né? Marcou mais um gol. Vamos ver de novo, ó. No contra-ataque, na falha lá do Márcio Araújo, no início da jogada. O Serginho invadiu a área. O Alisson chegou. E não sei nem se houve o choque, né? Houve um contato mínimo ali, sem muito rigor, vamos dizer assim, né? Mas a arbitragem assinalou o pênalti, o Vasco foi lá e aproveitou e conseguiu marcar o gol que foi o gol da vitória vascaína contra o Rubro Negro. E é bom que se diga também que o Flamengo não fez um grande jogo, né? Que pese o pênalti ser muito polêmico e vem ocorrendo essas reclamações, mas o Flamengo jogou nesses dois jogos com o Vasco aí, muito menos do que se esperava, e se teve alguém que se esforçou e que se dedicou, que mereceu essa vaga, foi o time do Vasco, que foi melhor, foi mais aplicado, mais raçudo, né, como se diz no jargão do futebol, ao longo dos 180 minutos. Está em boas mãos a vaga, porque venceu quem foi melhor, né? Agora, embora, como bem citou o André, né, a arbitragem tenha estragado, de uma certa forma, as duas semifinais, né? É bonito quando ganha só dentro do campo, não é isso, gente? Léo, a arbitragem brasileira ela tem errado muito, né? Não só nos clássicos, não só no jogo de Vasco, tem errado. Se você pegar o histórico de todas as semifinais que tivemos esse final de semana, você vai ver que houve erros de arbitragem, certo? Mas muitas das vezes nem sempre o erro de arbitragem é o causador, né, de derrotas, porque às vezes o time também não se apresenta num bom momento. Foi o caso do Flamengo. O Vasco em ascensão, o Flamengo deu uma estabilizada, a gente não sabe o que aconteceu, deu uma parada aí, que o Flamengo vinha muito bem, e o Vasco vem crescendo na competição e a gente vem falando aqui no programa. Né? Um time bastante aplicado, né? O Dorival está encontrando uma forma de jogar para o Vasco, está encontrando, né, o caminho do Vasco. Descobriram esse Gilberto lá, que é muito bom jogador, ele é goleador, né? O Serginho parece que acertou também ali como um segundo volante, com um meio de campo ali no Atlético. O Guianzu deu uma melhorada aqui, vinha jogando mal, mas deu uma melhorada também. Quer dizer, o Vasco num todo, ele está encontrando o seu caminho. E o Doriva não foi à toa que ele foi campeão paulista o ano passado, né? Então o Vasco acertou em levar o Doriva, um treinador novo, com mentalidade nova, é que está trazendo o Vasco, né, para essas finais do Campeonato Carioca. André, rapidinho para a gente fazer o intervalo. Alô, Babu! Alô, Ronaldo Carvalho! Alô, Robert Mônica! Alô, Marcos Botafoguense! Tem gente que falou que ia apostar a casa cerveja com o Vascaíno. Vai que vamos no intervalo. É porque tem gente que aposta, né? Agora tem outros que já não apostam em hipótese alguma. Aposta não pode doar, né? Agora depois do resultado de ontem, eu entendi porque que não aposta. Bom, vamos fazer o intervalo. Depois do intervalo, o Campeonato Paulista vai ser destaque com a classificação do Palmeiras, né, nos pênaltis, se superando também para a decisão contra o Santos, né? Palmeiras e Santos farão a decisão do Paulistão, a gente traz tudo para você. E ainda hoje, tudo sobre a vitória do Galo, mais uma, né? Sobre o Cruzeiro, tá virando freguês, né? E a gente traz tudo para você, além das gozações, né? Aquelas gozações de internet, as brincadeiras que vão incrementar ainda mais o nosso programa. Uma rápida pausa, já já a gente volta.